Oi, meu nome é Alessandra. Eu vou falar de uma personagem do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, o Miranda. O Miranda é um homem de origem portuguesa, de uns 35 anos, é um hombrezinho de mau caráter, temperamento muito forte, dizem. Ele tem um negócio, tem uma loja por atacado, que fica na rua do Hospício. E tem sua casa, um sobrado, que fica ao lado da venda. E a uns metros do cortiço. Sim, fica a uns poucos metros do cortiço. Ele está casado com Dona Helena, sua esposa, com quem não tem um bom relacionamento. Ele chega casado uns 13 anos, mas já no começo ele encontrou a sua esposa em flagrante em crime de adultério, e então a partir desse momento o caso mudou, sim. Além disso, ele tem uma filha chamada Sulmira, com quem não tem um bom tampoco relacionamento. Ele detesta ela porque acha que não é sua filha, sim. Como é o relacionamento com Dona Helena, primeiramente? Ao começo ele encontra sua mulher com outros homens, com caso de adultério, e sente muita raiva e pensa em deixá-la, mas acontece que ele ficou casada com ela por ser a filha do padrão, e ela tem uma dote. Essa dote é a garantia de seu comércio. E então, se no caso que ele se separasse, só pensava primeiro no escândalo que isso faria, e depois também pensava no caso de que ficaria novamente na pobreza, sem recursos e já sem muitos desejos de começar de novo. A partir disso também ele pensava na possibilidade do escândalo e do posicionamento social que ele perderia a partir deste afastamento de sua mulher. Por isso ele decide continuar, mas começa a odiá-la, a repudiá-la, porque não gostava desta situação, sim? Acontece depois ao percurso da história que, apesar de não estar falando com sua mulher, no momento ele sente desejos e então só pensa nela, e começam a ter um relacionamento só de procura no caso do sexo, sim? E ela aprova esta situação, e assim é como que eles mantêm o caso entre eles. E só para o caso de sexo, que é quando eles têm os seus encontros, são encontros muito passionais, onde ele, num caso, fala que se sentiu uma besta do que havia feito, no primeiramente. Mas uma situação continua com o acordo dos dois. Como é o relacionamento que ele tem com João Romão? No livro diz que a casa de Miranda era boa, mas não tinha quintal. O caso é que ele vai a falar com João Romão para fazer a proposta de compra do terreno que está ao lado da venda, entre sua casa e o cortiço, mas o João Romão recusa sua proposta. Várias vezes, Miranda vai oferecer a compra do terreno, dizendo que ele precisa para ter um quintal da sua casa, que sua filha pudesse brincar, mas João Romão sempre recusa a proposta, e com o tempo ele começa a construir uns cômodos. Então aí o Miranda vai assistindo como sua casa vai ficando cercada pelo cortiço, sim? E pela janela ela escutava o ruído da gente, desses animais, falava ele, sim? Então ele fica com muita raiva desta situação, a não poder obter o que ele queria, não? E também tem inveja, muita inveja do João Romão,
porque ele era 3 vezes mais rico que ele, sem ter que haver se casado com uma mulher para obter o dinheiro, sim? Eh, e também tinha inveja do relacionamento que ele tinha com a Bartolés, sim? Que não era igual ao que ele tinha com sua esposa, Dona Helena, sim? Eh, Ele ficava muito invejoso ao ver que o Cortizo progressava, que ao começo o estalagem, como falava Dom Romão, ia progredindo e ele só ficava vindo como esta situação ia acontecendo. Então, cada vez tinha mais raiva e mais inveja do João Romão, sim? Num ponto num ponto da história, ele pensa em obter um título de nobreza de varão, de comprar o título de varão para ser superior aos outros, sim? É, então, esse é o tipo de relacionamento que eles têm. O papel que tem o Miranda no romance naturista escrito por Aloysio Azevedo é representar a burguesia, a aristocracia do momento, sim. Sua mulher tinha também, falava aí de aires de fumaça, não? E então ele, num ponto da história, ele só procura ter este título de nobreza para ficar superior aos outros, não? Ele é o antagonista do João Romão na história, totalmente diferentes a forma de progredir, de vida e tudo isso, sim. Também ele aparece na história com os sentimentos, instintos típicos de um homem que era muito, de temperamento muito forte, mais fraco ao resistir aos desejos de sua mulher, Dona Helena, assim, quando ele chega a estar com ela só à procura do sexo. Nesse caso, é mostrado como um homem ruim, de brutalidade, sim, e muito invejoso, principalmente, sim. Ele só tinha esta situação de manter a situação social, o posicionamento social que ele tinha, não queria perder isso, não? Então fica vivendo do mesmo modo com Dona Helena, só com a ideia de manter uma aparência.